uma outra situação que nós temos também, podemos falar, é sobre as curvas de solubilidade, né? Bom, o que é uma curva de solubilidade? Então, você tem nas ordenadas a solubilidade, que é a massa do soluto por 100 gramas de água. Percebam que eu estou colocando aqui 100 gramas de água. Eventualmente, você poderá encontrar em algum exercício uma outra quantidade, né? E lembrando que a densidade da água é 1 e que você pode colocar 100 gramas ou pode colocar também 100 mililitros, tá bom? A curva, né, ela nos dá a quantidade de soluto dissolvido numa dada temperatura no solvente, 100 gramas de solvente nesse caso, da solução saturada. Então o que você percebe? Que essa curva de solubilidade ela é ascendente. Em qualquer ponto sobre a curva, a solução vai ser sempre uma solução saturada, né? Então, por exemplo, ó, numa temperatura T qualquer, eu venho até a curva e vejo qual é a massa dissoluto que está dissolvido em 100 gramas de água, né? Entendeu? E essa curva, né, é ascendente. O que acontece? A solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Isso significa que o sistema absorve calor para dissolver mais. Então, nós dizemos que o processo é endotérmico. Lembra? Endotérmico absorve calor. Então, o sistema absorve calor quando, né, você aumenta a temperatura e você dissolve mais. Então, nós dizemos que esse processo é endotérmico. Agora, aqui já é uma situação contrária, né? A curva ela é descendente. E quando a curva é descendente, então acontece o contrário. O processo libera calor. Quanto maior a temperatura, né? Quanto maior a temperatura, menor a massa, ó. Quando você tem uma massa maior, tá vendo? A solubilidade ela vai diminuindo, tá vendo? Com o aumento da temperatura. Então, você tem um processo contrário ao processo endotérmico. O processo é exotérmico. Então, o sistema ele tem a seguinte situação: você aumenta a temperatura e a quantidade de soluto dissolvida diminui, entende? Então, e como sabê-lo? Existem cálculos que você pode fazer, mas não é assunto nosso no ensino médio. Provavelmente eles vão apresentar uma curva dessa para uma dessas curvas para você e você vai ter que distinguir se é um processo endotérmico ou processo exotérmico. Ó, aumenta a solubilidade, a temperatura aumenta. Processo endotérmico. Absorve calor para que isso aconteça. A curva descendente. Você então aumenta a temperatura, a solubilidade diminui. Então o processo é chamado de exotérmico. Tá bom? Qualquer ponto sobre a curva te dá a solução saturada naquela temperatura. Tá bom? Ó, a solubilidade depende da natureza do soluto e do solvente.
da temperatura, se o processo é endotérmico ou se ele é exotérmico. Isso depende do soluto que você tem, por exemplo, sendo dissolvido em um solvente como a água. Pressão. A solubilidade dos gases em água depende da pressão, né? Então, quanto maior a pressão, mais gás dissolvido. Quanto menor a pressão, menos gás dissolvido. Tá certo? Então, a solubilidade também depende da pressão.